Principalmente na teoria que o Álvaro disse sobre a questão da reprodução, né? Exatamente, a espécie que além de tudo está declinando. Isso é fato, a gente vem reduzindo cada vez mais a reprodução. Mas eu acho que à medida que... Vamos lá, se acontece, a gente vai parar num cenário como que o Álvaro propôs, que é o de uma subespécie que não se reproduz mais com essa e tal. E a gente... Eu acho que a percepção de quem... É que continuou, concordo. É que continuou. Tá certo. É que eu não acho essa não é a principal forma para a extinção humana. Não acho a mais provável. Qual que é a mais provável? Então, eu diria que você tem 3 grandes possibilidades de extinção humana. Tá? Para começar é o seguinte, quando a gente fala em extinção humana, a gente está falando da eliminação da espécie. Uhum. A eliminação da espécie como um evento único, ela sequer é a coisa mais provável. Não o é. O mais provável é que exista em algum momento um cataclisma civilizatório. E dentro do cataclisma civilizatório, ou seja, morre mais de 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas, ou às vezes mais 4 bilhões, seria metade do mundo hoje em dia. Me dá um exemplo E a partir do cataclisma civilizatório, a gente de fato tem uma dissolução das estruturas sociais e aí sim o fim da espécie. Entendeu? Ou seja, não é que acaba de... Essa ideia que, entendeu, como dinossauros que miram sob meteoros, é muito difícil que isso aconteça. Então então, por exemplo, como que o cataclisma civilizatório pode acontecer, né? Imagina a seguinte coisa, cada vez mais tá fácil, através de edição genética, etc. tal, você também criar patógenos, ok? Sim. A gente tem uma discussão séria, até hoje não está bem resolvido, qual é a origem do SARS-CoV, né, 19. Enfim, eu não quero entrar em paranoia, mas de fato a gente sabe que os laboratórios que fazem manipulação de patógenos são centros de altíssimo risco para a humanidade. Eles têm que ser muito bem cuidados. Sim. Pensa o seguinte, tecnologia DAI. Que legal, eu posso fazer como chama aquele aviãozinho assim? Drone na minha casa, eu compro os circuitos Raspberry Pi, faço o drone. Pô, que legal, posso brincar com o kit de genética, hoje em dia tem um monte desses kitzinhos, o cara faz... Tá falando do it yourself. Do it yourself. Tá. Tem um monte de até CRISPR, tá? Edição genética, tem um monte de cara que faz CRISPR, que tá na internet, faz essas coisas, e que pouco Caralho. no Brasil. Tem um monte de cientista amador americano que faz, e europeu que faz e na verdade asiático também, chinês, faz umas maluquices, entendeu? Pelo amor à ciência, à experimentação, nada demais. Mas resumindo, a gente vê uma tendência DAI forte, certo? Imagina que ao invés de você atacar um país ou uma entidade com a qual você tem uma relação opositiva com um avião que vai bater num prédio, você pode soltar um patógeno altamente letal, tá? Pensa nisso. Pensa você, laboratórios DAI de núcleos que sejam terroristas ou estados, eu não quero entrar nessa questão, porque terrorista em si é uma palavra ideológica, né? Esse cara lá que é terrorista não se acha terrorista. Uhum. Então, não vou entrar nessa, mas imagina um grupo ou estado atacando outro país, grupo ou estado, usando patógenos sintetizados em laboratório. Guerra biológica. O problema não é nem a guerra, é uma terrorismo biológico, é o caráter descentralizado que gera a merda, entendeu? Entendi. Porque quando as coisas são centralizadas, no final das contas, a política internacional, ela serve de arena para que os dois lados não se destruam. Foi o que aconteceu durante a Guerra Fria. A lógica da destruição mútua, que era a lógica de que, cara, como é que funciona, né? Os Estados Unidos e a antiga União Soviética tinham submarinos rodando o mundo com bombas, inclusive bombas de hidrogênio, embarcadas no submarino, além de bases espalhadas, que se alguma coisa acontecesse que efetivamente caísse bomba atômica no país, em algum dos países da União Soviética ou nos Estados Unidos, a ordem imediata era destruir o inimigo. Ou seja, no final das contas, a inibição da destruição vinha desse assurance de destruição mútua. Esse é o paradigma, entendeu? Então os caras seguraram a onda e chegaram muito perto. Por exemplo, Cuba, né? Ali a questão dos mísseis em Cuba foi uma questão muito séria. Quase teve guerra nuclear, mas não teve por causa dessa questão. Não tem esse papo de meia guerra, meia destruição. O mundo, pelo menos esses dois grandes blocos iriam para as cucuias. Então o que acontece? Você tem uma organização. Quando você não tem a organização, esse é o X da coisa. E, portanto, na descentralização você não tem para onde negociar. Como é que eu negocio o antígeno desse troço? Não tem negociação. Eu não tenho acesso e comunicação com esse outro grupo porque justamente é uma célula desorganizada. Pensa gente ao redor do mundo absolutamente nihilista
criando patógenos e jogando na humanidade, entendeu? Isso pode gerar um cataclismo civilizatório, uma perda de uma parte imensa, e a partir do cataclisma é fácil você imaginar guerras e outros fenômenos criados pela humanidade que acabam levando ao fim da espécie. Principalmente pelo Resident acesso, Evil. né? Boa. Eu tava esperando ele finalizar. Você falou total ali Resident Evil, que é o jogo. Ah, é? Que legal. Pô, é isso daí. Eu nunca vi esse jogo, mas eu sei, sei que é muito famoso. É bom. Basicamente é isso, só que assim, esse Só que os outros viram patógeno zumbi. deles, assim, eles viram zumbi, né? Mas é onde dá a merda toda, porque um zumbi morde o outro, contamina. Então, esse é o princípio. Né? O princípio epidemiológico é o grande princípio de ameaça para a humanidade. É.